Como se trata de um tema bastante delicado e eu gostaria de trazer dados, eu fiz umas anotações aqui e vou ler para o senhor. Diretor, onde tem interesse comercial, os grandes grupos já atuam e há grande concentração de mercado. Conforme dados da própria NTT, que indicam que o cenário de concentração até ano passado era de 73% das ligações interestaduais que são operadas apenas por uma empresa, e segundo eu apurei, com total liberdade tarifária. Nesse contexto, este Congresso, o Executivo e até o STF já apresentaram a solução, que é óbvia, né? A abertura do mercado e aumento da concorrência. Segundo a pesquisa do site Check My Bus, principal meta buscador de passagens de ônibus do mundo, ficou demonstrado que onde tem maior concorrência gerada pelos novos aplicativos, os preços das passagens rodoviárias nas principais rotas do país caíram entre 40% e 60% do preço, beneficiando, por óbvio, né, os consumidores. Exemplos disso são, na rota Belo Horizonte-São Paulo, a redução foi de 61%. Na rota Rio de Janeiro-São Paulo, a redução foi de 49%. Na rota Brasília-Rio de Janeiro, a redução foi de 41%. E onde saiu a concorrência, como aconteceu nas linhas Brasília-São Paulo e Brasília-Rio de Janeiro, por exemplo, vejam, o aumento, as passagens de ônibus entre Brasília e o Rio de Janeiro tiveram um reajuste de 186% de janeiro de 2021 e dezembro do ano passado. Já entre Brasília e São Paulo, o aumento foi menor, mas não menos significativo. O percentual chegou a 69% se comparado com o mesmo período. Ou seja, onde tem mercado já tem solução, só precisamos efetivar a concorrência. Vale considerar que não existe essa história de subsídio cruzado, ou seja, que uma linha de menor interesse e subsidiada por uma de maior rentabilidade. Tanto não existe isso que sequer há previsão legal disso em nenhuma lei. E por que não há subsídio cruzado? Porque cada linha é outorgada de forma individual, ou seja, não tem vinculação de linha rentável com linha não rentável. O suposto subsídio cruzado nada mais é do que uma grande lenda urbana. Portanto, gostaria de entender qual a solução proposta para atender esses mercados desassistidos. Pergunto porque hoje tem cidades não atendidas em diversos estados do Brasil. Vale destacar que diariamente no Diário Oficial a NTT publica o abandono de linhas por empresas que estão operando no mercado e que deixam de atender essas cidades sem sofrer nenhuma consequência. Por isso, quem sofre é a população que fica desassistida. Para concluir, senhor presidente, qual a proposta da agência para isso? O mercado fechado não resolve, como vemos hoje. Ainda assim, com a lei de autorização aprovada por este Congresso em 2014, o decreto número 10.157 de 2019, que determina como princípio da política federal de estímulo ao transporte rodoviário coletivo, interestadual e internacional de passageiros a livre concorrência. E até a recente decisão do STF, em que, no voto do relator, se extrai orientações para aumento da concorrência no setor de transporte rodoviário de passageiros. A agência não promove, de fato, a abertura e o Brasil espera há quase uma década pela efetivação de um novo marco regulatório para o setor. Última folha, presidente. Setor de transportes rodoviários interestadual e internacional de passageiros. Tanto para quem atua em regime regular, como para aqueles que prestam o fretamento. Última folha, presidente, prometo. O Ministério do Turismo, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, através do FIARC, já se manifestaram publicamente pela abertura de mercado e seus benefícios para o setor, a economia e principalmente para o consumidor. Veja só, no meu estado, com a abertura deste mercado para novos operadores, o impacto adicional do PIB seria de mais de 73 milhões, além da geração de cerca de 2.500 postos de trabalho no estado. Em um aumento de arrecadação do estado de quase 10 milhões, só no primeiro ano de abertura, conforme dados da LCA Consultoria. Duas perguntinhas. Quem não irá... Amigão, para concluir, por favor. Tá. Eu queria compromissos da NTT, que não irá atrasar de novo a publicação do novo marco do TRIP, que vem sendo postergado. Se o senhor puder concluir, por favor. Eu posso terminar a pergunta? O senhor se importa? Por favor. Falta duas frases. Tá, vamos lá. Eu fiz o contexto e eu já teria terminado até. Que não irá atrasar de novo a publicação de novo marco do TRIP, que vem sendo postergado há mais de 2 anos, valendo destacar que a atual previsão é de que seja publicado no último trimestre deste ano e que não irá restringir a concorrência de forma obscura nessa regulamentação que está para ser publicada. Muito obrigado, presidente Sazinho. Obrigado, deputado